E aí, irmão, tudo bom com você? Cara, hoje eu tô aqui na chácara à noite porque eu achei que seria legal gravar o vídeo mais, fora do comum, né? Porque normalmente você tá vendo meus vídeos e eu tô aqui na chácara no sol, eu tô aqui tranquilão de tarde, mas eu achei que seria interessante a gente dar uma mudada nisso e fazer um vídeo mais à noite aqui. Eu não sei se a iluminação tá boa, se a qualidade do áudio tá boa, mas eu acho que o vídeo vai ficar interessante. Cara, vamos lá começar aqui nossa conversa. Cara, eu tava refletindo agorinha que a gente, pra viver bem, a gente tem que ter muita fé. E cara, vamos ser sinceros aqui, nem sempre é fácil ter fé em Deus. Porque cara, é muito fácil a gente falar que acredita, que a gente crê em Deus, quando a nossa vida tá uma chuchu beleza, quando a nossa vida tá muito fácil, quando a gente não tá enfrentando quase nenhuma dificuldade. Cara, aí sim é muito fácil você falar que a vida é fácil, que a vida é bonita, que você acredita em Deus. É muito fácil quando a coisa tá assim. Mas irmão, e quando a coisa complica? E quando aparece uma dificuldade? Quando aparece um tormento? Quando você passa por uma tempestade? E aí como é que fica? A vida continua sendo tranquila? Você continua crendo em Deus? Irmão, eu falo isso do fundo do meu coração porque pra mim também é muito difícil ter fé, cara. Mas ultimamente eu vim pensando que por que a gente não tem fé? Já parou para pensar nisso? Já parou para se perguntar o motivo da nossa fé esfriar, da gente perder a nossa fé? Irmão, é que nem eu falei, quando a nossa vida tá fácil, a gente confia em Deus. Mas e quando a dificuldade aparece? Cara, quando a dificuldade aparece, é aí sim que a gente tem que ter fé em Deus. Porque, cara, quando a gente tem um problema na nossa vida, que a gente sabe uma solução para fazer, tudo bem, a gente tem que estar tranquilo em relação a isso e consagrar o problema a Deus. Mas e quando a gente tem um problema que a gente não tem ideia de como resolver? A gente também tem que estar tranquilo porque o Senhor está no controle, cara. Cara, aquilo que a gente não pode fazer com as nossas mãos, Deus faz por nós. Cara, Ele nem sempre vai fazer as nossas coisas de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com a nossa vontade. Mas Ele vai fazer de acordo com a vontade dele do que Ele achar melhor, porque a vontade dele é linda, perfeita e agradável. Então, irmão, se a gente tem qualquer problema na nossa vida, basta a gente confiar no Senhor, porque uma hora ou outra vai ser feita a vontade dele, que é perfeita. E, irmão, que nem eu tava falando, quando a gente tem alguma coisa na nossa vida que é muito além daquilo que a gente consegue fazer, daquilo que a gente consegue imaginar, é aí sim que a gente tem que crer em Deus. Porque é que nem eu disse, é fácil a gente crer quando tá tudo tranquilo, mas quando a tempestade vem, é aí que a gente tem que ter fé, cara. Lembra quando Jesus foi atravessar o mar com os discípulos e tava vindo um monte de tempestade ali, ele tava num sono profundo e o mar agitadão? Cara, os discípulos não tiveram fé que tudo ia correr bem. Foi necessário Jesus acordar e intervir ali pra galera crer. Entende, irmão? E, cara, fé cara, é difícil ter fé. Principalmente nesse mundo que, cara, é difícil ter fé porque a gente não consegue ver Deus. Então é difícil a gente realmente crer que tem algo maior cuidando de tudo, irmão. Mas, cara, lembra de uma coisa? Fé é sobre a gente crer naquilo que a gente não vê, cara. Porque tudo aquilo que a gente vê é fácil a gente acreditar, mas aquilo que a gente não vê, é isso que é fé, a gente crê naquilo que a gente não vê. Cara, Tomé na Bíblia, o cara precisou ver Jesus ressurreto para acreditar que o cara ressuscitou, irmão. A fé, a gente tem que trabalhar nisso, irmão, porque não adianta a gente só falar, a gente tem que crer interiormente. Cara, fé sem obras é uma fé morta. Então, irmão, a gente tem que confiar em Deus, cara, porque não adianta a gente ficar segurando preocupações que a gente não consegue resolver. E isso eu falo porque eu sou especialista em preocupação, cara. Porque se eu tenho um defeito, é me preocupar em excesso. Nem sempre eu lembro de Deus, cara. Às vezes eu fico querendo segurar o problema com as minhas mãos, mesmo sabendo que eu preciso de Deus para resolver, cara. Sendo que o mesmo Deus que criou o universo é o Deus que cuida também das pequenas coisas, irmão. Ele tá aí, tanto para a sua vida, quanto para a minha, quanto para todos nós, irmão. E, irmão, é que nem eu disse, eu sou um especialista em preocupação, cara. Eu me preocupo demais às vezes. Mas hoje em dia, né, recentemente, eu tô percebendo que eu tô dando uma trabalhada assim na fé. Eu deixei de me preocupar com qualquer problema, mesmo aqueles que eu consigo resolver e aqueles que não, irmão, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Cara, quando eu tô vivendo hoje, eu tento não pensar no amanhã, cara, porque o amanhã vai trazer as preocupações do amanhã.
Hoje eu já tenho muita coisa para resolver. Se eu ficar pensando nas minhas dificuldades do hoje e do amanhã, aí eu vou pirar de vez, entendeu? E cara, quando a gente se preocupa em excesso, a gente não vive. A gente só fica pensando e criando 1001 possibilidades para uma coisa que pode acontecer literalmente a milésima segunda possibilidade, cara. Irmão, isso é horrível, porque a preocupação em excesso nos prende à nossa própria mente. A gente não vive as coisas. Cara, quando eu fico preocupado, eu deixo de viver o presente para pensar em um futuro, cara, que o futuro nem chegou. Cara, quem sou eu para acrescentar um côvado ao curso da minha vida, irmão? Eu não sou ninguém. Cara, Deus que tá no controle de tudo, irmão. Então não adianta a gente ficar preocupado com coisas que a gente não consegue controlar. Cara, se a gente tem o hoje para viver, vamos viver o hoje. Não vamos ficar pensando no amanhã não, nem no ontem. O ontem já foi, o amanhã vai vir e o hoje é um presente, cara. Então, vamos confiar em Deus, vamos confiar até os nossos menores problemas a Ele e vamos viver dia após dia. Cara, vamos fortalecendo a nossa fé um pouquinho de cada dia, irmão, porque no curto prazo, é que nem eu já disse uma vez, se a gente fortalece a nossa fé um pouquinho cada dia, no curto prazo vai parecer que nada mudou, mas e no longo prazo? A gente vai ter uma fé totalmente reestabelecida, irmão. E aí sim, cara, quando a gente vê no longo prazo, a gente vai ver que esse pouquinho por pouquinho que a gente acumulou todos os dias fez um grande efeito bom, cara. E, irmão, quantos personagens na Bíblia tiveram uma fé gigantesca que eu não sei nem dizer, cara? Jó teve uma fé gigante, José na época do Egito, Moisés, todo mundo teve uma fé gigantesca, cara. Então, cara, e todo mundo deu certo, tudo deu certo. Então, irmão, por que pra eles deram certo e pra gente não vai dar? Não adianta a gente ficar preocupado com aquilo que a gente não consegue controlar. Cara, a gente tem que ter fé no Senhor, por mais difícil que isso seja, porque eu concordo, não é fácil a gente ter fé quando o mundo tá, parece que dando uma pressão gigantesca na gente para nos fazer cair, irmão. É difícil ter fé porque a gente não tá vendo o agir de Deus, mas é exatamente por isso que isso se chama fé, porque a gente tem que acreditar e crer naquilo que a gente não tá vendo. Então, cara, vamos confiar em Deus, irmão. A gente não sabe quais são as motivações dele, nem os planos dele para nossa vida, mas uma coisa a gente sabe, que os planos dele são perfeitos, lindos, agradáveis e que o que quer que venha vai cooperar para o nosso bem porque a gente ama a Deus, irmão. Então, cara, não fica preocupado em excesso não, irmão. Vive com fé, porque pode ser difícil, pode ser desconfortável a gente sentir que a gente está fora do controle das coisas, mas eu te garanto, irmão, quando a gente confia no Senhor, a nossa vida fica melhor. Quando a gente confia tudo a Ele com fé, a gente vive com uma paz interior gigante, cara, porque a preocupação e a falta de fé, elas vêm para instalar insegurança e frieza espiritual na nossa vida. E, irmão, quando a gente aprende a lançar nossas coisas, nossas preocupações nas mãos de Deus, de fato soltar para Ele, não ficar segurando, a gente vive melhor. Porque a gente sabe que Deus está comandando tudo, até as pequenas coisas. E aí a gente vai vivendo pouquinho por pouquinho, resolvendo as coisas de acordo com o que a gente consegue. Então, irmão, não fica preso ao seu ego de querer resolver tudo não, cara. Nem tudo a gente consegue resolver. Então, irmão, até aquilo que a gente consegue resolver, a gente tem que colocar nas mãos de Deus, irmão. Porque Ele sim sabe o que fazer. A gente pode cometer erro, porque a gente vai confiar na nossa própria inteligência e muitas vezes isso vai dar B.O., porque nossa inteligência, por mais que a gente possa ser inteligente, cara, a gente é humano, a gente é inclinado ao pecado e a gente vai falhar, cara. Então vamos confiar em Deus, porque Ele sim sabe fazer as coisas. Então, irmão, vamos buscar fortalecer a nossa fé todos os dias, lendo a palavra, orando, porque, cara, a oração é uma coisa que realmente fortalece a fé, porque é um diálogo que a gente tem com o Senhor. A gente pode não ouvir Ele, e a gente não vai ouvir de fato Ele, mas o Espírito Santo vai trabalhar dentro da gente, e é isso que a gente tem que fazer, cara, porque a gente não vai estar vendo o Espírito Santo, e a gente também não vai estar ouvindo diretamente as vozes de Deus, irmão. Então a gente tem que crer que isso está acontecendo. Então, irmão, fortaleça a sua fé, assim como eu tenho que fortalecer a minha, todos nós temos que fortalecer, porque nada somos sem fé, e nada somos sem Deus, porque, irmão, nossa fé é aquilo que nos conecta com o Senhor. Então, se a gente não tem fé, a gente não vai conseguir estar conectado com Ele, irmão. Então, vamos fortalecer essa fé para a gente poder viver muito melhor e viver com qualidade e paz. Então, irmão, um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Soldado, até mais.